Oi? Tem uma palavra de Deus para a tua vida. José era um menino de apenas 17 anos que agradava o coração de seu pai e também o coração de Deus. Ele era um menino responsável, obediente, e ele era um dos 11 filhos de Jacó. Mas os seus irmãos, começando por Rúben, que era o mais velho, não aceitava aquilo porque ele era o primogênito. Então Jacó predestinou a José as tarefas e os afazeres que seriam dados ao primogênito da casa. Mas Jacó, ele viu que José era um menino humilde, responsável, temente, obediente. Então Deus havia colocado no coração de Jacó que ele tinha que confiar inteiramente em José. E assim Jacó fez. Mas tinha um porquê de Jacó sentir aquele amor imenso por José, porque José era o filho da sua velhice. E não parou só por aí, porque ele, além de que via que José era diferente de todos os seus irmãos e aquele amor que ele sentia por José, ele fez uma túnica linda para José, especialmente para José. E quando seus irmãos se deparou com ele entregando aquela túnica para o seu irmão, a ira deles ainda começou a aumentar mais e mais. E eles começaram a sentir ódio de José. Eles achavam que seu pai não gostava deles porque José existia. E o que eles fizeram? Armaram contra a vida de José. Um dia seus irmãos saíram, já era de tarde, foram apacentar as ovelhas em um lugar distante de casa. Então, quando José chegou lá e os avistou de longe, José logo começou a gritar. Mas eles estavam preocupados e apavorados porque eles haviam perdido a metade do rebanho das ovelhas de Jacó. E logo que eles já avistaram, eles já ficaram preocupados porque eles falaram: José vai contar tudo para o nosso pai, o nosso pai vai ficar mais desgostoso ainda de nós. Então eles armaram uma arapuca, uma cilada para José. Eles pegaram José. Cada um tinha um tipo de pensamento. Um queria matar, o outro não queria, o outro queria jogar José dentro de uma cova, o outro não queria. Até que então, um deles teve uma ideia. Nós não podemos sujar nossas mãos com o sangue do nosso próprio irmão. Então vamos lançar o José dentro desta cova e vamos deixar ele aí. Só que o que acontece? Quando eles jogaram José dentro daquela cova, José não morreu. Então, após eles verem que José estava gritando, de repente eles avistam logo à frente, vindo mercadores com escravos. Um deles teve uma ideia: vamos vender o nosso irmão por 20 moedas de prata. E assim eles fizeram. Venderam José por 20 moedas de prata. Arrancaram aquela túnica de José, mataram uma cabra no meio do deserto. Passaram aquela túnica no meio do sangue daquela cabra e levou a túnica embora, para mostrar para Jacó que José estava morto, que José havia sido morto por uma besta no deserto. Jacó ficou muito triste, ficou dias e dias sofrendo, achando que seu filho José estava morto. Mas quando José chegou no Egito, ele logo avistou a mulher que seria a pessoa com quem ele se casaria. Então José se apaixona por Asenate e logo em seguida ele é apanhado novamente pelos escravos e colocado como mercadoria novamente. Então vem um dos chefes da guarda, Potifar, e compra José e o leva para sua casa. E quando chegou lá, ele viu que José era um homem diferente, que José era uma pessoa temente. Ele enxergou algo diferente em José e ali começou a trajetória na vida de José. Mas a sua esposa, a esposa de Potifar, queria que José se deitasse com ela. Mas Potifar havia falado para José: José, você pode tudo, você é o meu braço direito, só não pode tomar a minha esposa. E ela entrou no quarto onde José estava e ela veio se despiu, querendo que José se deitasse com ela, falou que seria uma ordem. Mas José disse que não.
Então a esposa de Potifar armou para José, porque José não queria tomá-la em seus braços. Ela começou a gritar e pedir socorro e falou para o seu esposo que José havia abusado dela. Então naquela mesma hora, Potifar mandou vir os soldados e prender José como um escravo novamente. Dentro daquela prisão à noite, José dormindo, tinha duas pessoas presas ali com ele, e um deles era copeiro e o outro era um cozinheiro de Faraó, que estavam presos, porque um deles deixou cair uma mosca no vinho e o outro 2 pedras no pão quando estava sendo feito. Então José decifrou o sonho deles e falou para um deles que daqui 3 dias você irá voltar a servir Faraó novamente. O outro José falou: daqui 3 dias você será morto, você será decapitado. Então se passaram 3 dias eles ali na prisão, e aquilo que José havia decifrado do sonho de um deles havia se cumprido. Faraó designou que fossem lá e buscassem novamente eles para serem julgados. Então um deles foram julgados e voltou a servir Faraó, e o outro foi julgado e foi decapitado. Após aquele dia, José só falou para ele: não se esqueça de mim, lembre-se de mim. Então o Faraó teve 2 sonhos durante a noite e não achava ninguém para decifrar os sonhos. Até que aquele copeiro que servia Faraó falou para Faraó: eu conheço uma pessoa que ela pode decifrar o seu sonho. Eu tive um sonho quando eu ainda estava na prisão e ele o decifrou, e hoje eu estou aqui te servindo. Se o senhor quiser, pode pedir para chamá-lo. Então Faraó ordenou os soldados que fossem até a prisão e buscassem José para decifrar o seu sonho. Então Faraó começou a contar os seus sonhos para José. E logo que José começou a decifrar os sonhos, José falou para Faraó: os sonhos são um só que serão 7 anos de muita bonança e 7 anos de muita seca. Então Faraó olhou para José e falou: a partir de hoje você será o meu braço direito. Você só não poderá se assentar no meu trono, mas o resto, tudo, José, tudo, você será o governador do Egito. Então, para tudo há um propósito, para tudo há um porquê, nada por acaso. Então chegou o tempo da bonança, onde José começou a estocar o trigo. E se passaram os 7 anos depois da bonança, e vieram os 7 anos de seca. Até que um dia estava a seca no Egito inteiro, e todo mundo morrendo e passando fome, passando necessidade, falta de água, falta de alimento, falta de tudo. Então, um dia Jacó falou para os seus filhos: pegue as moedas de prata e vá até o Egito e traga algo para a nossa família comer. E assim eles fizeram. Tomaram seus jumentos, pegaram as moedas de prata e levaram, e foram para o Egito. Chegando lá, logo que eles entram no portão, José os avista, mas José não havia os reconhecido. Então eles se aproximaram do governador do Egito e se prostraram aos pés de José. Mas eles não sabiam que era José. Mas logo José os reconheceu e mandou-os prendê-lo na prisão. Então José pegou, logo que mandou prendê-los, mas ele também depois se arrependeu e pediu para soltá-los. Mas José deu uma ordem para eles: quero que vocês voltem e traga o irmão mais novo de vocês, mas um de vocês ficará aqui preso, e se vocês não trouxerem o irmão mais novo, ele será escravo. Então assim eles fizeram e voltaram e falaram para Jacó que um deles havia ficado preso e que Jacó tinha que deixar Benjamim ir até o Egito.
Então Jacó se recusou em deixar Benjamim ir com eles para o Egito. Porque Jacó, como ele estava com aquela aflição, aquele medo, porque ele já havia perdido José, ele falou: eu não vou perder mais o meu filho, o único filho que restou da minha velhice, Benjamim, eu não vou deixar Benjamim com vocês. Aí os irmãos começaram a falar: pai, mas o senhor precisa de confiar em nós. Nós teremos responsabilidade total sobre a vida de Benjamim. Benjamim precisa de ir conosco para que eles libertem o nosso irmão que lá ficou preso. Então, após Jacó pensar e repensar, Jacó deixou Benjamim. E quando chegou lá, que José avistou eles entrando naquele portão novamente, José viu Benjamim. E José não se aguentou e foi correndo para sua casa chorar. Então, após eles cumprir com a promessa e com o trato, trouxe o irmão mais novo, Benjamim. José os convida para ir até sua casa e José se revela para eles. José primeiro os alimenta, senta todos eles na mesa por ordem de nascimento. E então eles já ficaram meio desconfiados e José se revela e fala: vocês sabem quem sou eu? Sou eu, José, o irmão que vocês jogaram naquela cova, o irmão que vocês venderam por 20 moedas de prata como um escravo. Sou eu, o governador do Egito. Então todos os seus irmãos ficaram surpresos, começaram a chorar e se derramaram aos pés de José. Então, o que o Senhor vem nos falar através desta história de José: para tudo há um propósito abaixo do céu. Às vezes tem acontecido algo na sua vida que tem te desanimado. Às vezes você tem sido apunhalado pelas costas. E muitas das vezes você se pergunta o porquê. Mas creia, tudo tem um porquê, nada é por acaso. Nem todo mal é para a tua morte, porque não foi para a morte de José o mal que os irmãos dele fizeram contra a vida dele. O mal que fizeram contra a vida de José foi para José chegar até o Egito e se tornar a pessoa que ele se tornou, o governador do Egito. Se José não estivesse ido para aquele lugar e Deus tivesse usado José como Deus usou José naquele lugar, então José estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Por mais que foi da forma que aconteceu, por mais que foi daquela crueldade que os irmãos fizeram contra a vida de José, mas foi preciso, porque senão a família toda de José estaria morta. Com aqueles 7 anos de seca, a descendência de Jacó estaria morta. Se José não tivesse sido usado por Deus para salvar aquele povo com o dom que Deus havia lhe dado, de decifrar os sonhos. José foi apunhalado pelos seus próprios irmãos, invejado pelos seus próprios irmãos. Não foi por gente de longe, foi. E vocês entendem, Deus não olha para a sua estatura, não olha se você é o primeiro, se você é o segundo, se você é o terceiro. Deus olha para o seu coração. E Deus escolhe as coisas que ninguém dá nada, para confundir aquelas coisas que todo mundo dá tudo. É isso que Deus faz. O nosso Deus, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. Aleluia, como eu amo esse Deus. Grandes coisas o Senhor fará na tua vida. Grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Você está sofrendo hoje? Está? Saiba que um dia você vai lembrar de todo este sofrimento e vai ver aonde você vai chegar, o lugar onde o Senhor vai te colocar, e você vai contemplar o quão grande Ele é.
Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque sempre que eu entrar com um vídeo novo, você será notificado pelo YouTube. Amém? Não importa o lugar onde você está, não importa a forma que você está, a única coisa que importa é o que Deus preparou para a tua vida, e é muito grande, você não tem noção. Você está chorando hoje, você está sofrendo hoje, mas você vai contar o hino da vitória amanhã. Aleluia. Vai, porque para tudo há um propósito abaixo do céu. O Senhor está colhendo as tuas lágrimas para te honrar, porque o Senhor não dorme. E se você é um homem ou uma mulher segundo o coração do nosso Senhor, receba em nome de Jesus. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque sempre que eu entrar com um vídeo novo, você será notificado pelo YouTube. Amém? Não importa o lugar onde você está, não importa a forma que você está, a única coisa que importa é o que Deus preparou para a tua vida, e é muito grande, você não tem noção. Você está chorando hoje, você está sofrendo hoje, mas você vai contar o hino da vitória amanhã. Aleluia. Vai, porque para tudo há um propósito abaixo do céu. O Senhor está colhendo as tuas lágrimas para te honrar, porque o Senhor não dorme. E se você é um homem ou uma mulher segundo o coração do nosso Senhor, receba em nome de Jesus.